A paz do Senhor Jesus, meus amigos, meus irmãos, vem comigo mais uma vez, Evangelista Wellington Ramos, com Você Sabia? Esse quadro que é maravilhoso, que leva instruções, orientações, que traz para você um esclarecimento das verdades de Deus, abrindo o seu entendimento e fazendo você conhecer aquilo que realmente Deus ele quer que você conheça. Nesse quadro, Você Sabia? Nós temos levado muitas informações maravilhosas para que você, meu irmão, em Cristo Jesus, meu amigo que acompanha no canal do Evangelista Wellington Ramos no YouTube, a nossa página no Face, e você que está sempre aí compartilhando os nossos vídeos de instruções, eu creio que tem sido útil para a sua vida, você tem adquirido conhecimento, você tem absorvido, as instruções que ele dá entendimento e faz você uma pessoa mais madura no conhecimento das verdades de Deus. Portanto, no Você Sabia, deste vídeo que você está assistindo agora, você vai conhecer algumas revelações de Deus para nós, que é importante a gente parar para refletir nelas. Você sabia dessa verdade que você precisa conhecer, das revelações de Deus para as nossas vidas? Que todas elas são importantes. Portanto, agora nesse Você Sabia, eu quero levar para vocês algumas revelações de Deus, porque todas são importantes, mas eu destaquei algumas para que a gente viesse a refletir nelas e entender a gravidade do perigo, a importância de nós estarmos dando crédito, ouvindo e tendo atenção naquilo que Deus nos revela e nos mostra e nos orienta. Portanto, nesse momento, você sabia que existem algumas revelações de Deus que é de devida, de suma importância para que a gente atente para elas? Que na verdade são todas, mas eu quero destacar algumas agora, que vai chamar a sua atenção. A primeira revelação que eu quero levar para você de Deus, que eu quero destacar aqui, é a revelação da manifestação de Deus em carne, da manifestação de Deus na forma humana neste mundo. Deus, o Criador, tomou a forma da criatura. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós estamos tendo uma revelação aí de que aquele que se revelou em carne, ele era Deus. Ele é Deus. E mais adiante, no versículo, no 14 ou no 12 do Evangelho segundo escreveu João, eu quero confirmar aqui com você, no versículo 12, no versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Verbo que era Deus se fez carne, habitou entre nós. E nós conhecemos a história verídica do homem chamado Jesus, que é Deus, que foi Deus encarnado no meio da humanidade, o Criador tomando a forma humana na pessoa de Jesus Cristo no nosso meio. Essa revelação é magnífica. É o próprio Deus que nos revela isso. E lá em Efésios, o apóstolo Paulo, aliás, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 ao 7, o apóstolo Paulo, ele falando sobre essa realidade, ele diz que ele não teve por usurpação, falando de Jesus. Jesus não teve por usurpação ser Deus, ter a natureza divina, mas ele se desfez, ele renunciou e veio a este mundo em forma de homem. E como homem ele se humilhou. Olha que coisa maravilhosa para a gente entender. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Ele abriu mão das suas prerrogativas divinas, o ser supremo, soberano, glorioso, divino. Por um momento, ele abriu mão das suas prerrogativas divinas para se tornar humano, para sofrer, para sentir a nossa dor, para passar a aflição da morte pelo nosso pecado. Você precisa entender isso. O próprio Deus tomando a forma humana na pessoa de Jesus Cristo. Que revelação maravilhosa e gloriosa. E a gente observa que lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 e 9, o apóstolo Paulo continua ensinando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, essa verdade, essa revelação grandiosa de Deus. Ele diz que em Jesus
Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Ele é a expressa imagem. Aquele Deus que você não vê é Jesus Cristo, a imagem é o próprio Deus. E no versículo 19 ele diz que a plenitude da divindade, habitando em Cristo, aquele ser humano que surgiu na humanidade chamado Jesus Cristo, é o próprio Deus encarnado, na pessoa bendita de Jesus, que veio a este mundo para uma finalidade, que foi tomar o nosso lugar na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz, ele teve que tornar-se humano para receber esse castigo em nosso lugar, para nos garantir o perdão, a salvação e a paz com Deus, o Pai. Que revelação maravilhosa, né? Isso é uma de muitas revelações que Deus traz para nós, que nós precisamos atentar para elas, entender o porquê tudo isso foi feito e aconteceu. Mas uma revelação que eu quero trazer para você está lá registrado no Evangelho segundo escreveu João. O capítulo 3, versículo 16, 17 e 18, eu destaco esses 3 versículos porque esses 3 versículos ele nos traz uma informação muito importante de Deus para nós. A revelação da manifestação do amor de Deus, o objetivo, a finalidade por qual Deus nos amou e manifestou e tomou uma ação em nosso favor. Qual a finalidade e qual o objetivo? Aonde mostra que Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu seu Filho Jesus. Aquele corpo humano que Ele criou e habitou nele, o qual deu o nome de Jesus Cristo e um nome que é sobre todos os nomes, o qual o próprio Deus habitando ali. Ele diz que foi feito isso para que nós, crendo nele, em Jesus, o nome que Ele colocou para que nós pudéssemos alcançá-lo, chegar perto, ser absolvido da culpa, reconciliar-se com Ele. Através de Jesus Ele nos dá vida eterna e nos livra da condenação eterna. Está revelado João, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 16, 17 e o 18. Mostra a manifestação do amor de Deus que não tem explicação para o que Deus fez, no objetivo de que nós, em Cristo, recebendo Ele, não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus, Ele diz, continuando, ali é um texto que o próprio Jesus está falando. Ele diz, porque eu vim ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E no versículo 18 ele diz, quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê, ele coloca no verbo presente, já está condenado. Está no presente o que Jesus falou, o que Jesus nos orientou. Quem não crê nele já está condenado, porque sem ele não tem por onde o homem encontrar salvação. Estar condenado. Que revelação maravilhosa, preste atenção nesse texto. Leia a Bíblia com mais atenção para entender o que Deus fala para você. Leia a Bíblia com mais atenção como uma receita do médico para a tua vida que está enferma. Esse médico é Deus que mandou a receita para você que está enfermo pela enfermidade do pecado, que condena a tua alma ao inferno, que leva a tua vida em maldição. Mas Deus manda a receita, é a Bíblia, e nós temos que analisá-la, examiná-la, conhecê-la e ver o que Deus nos orienta para o nosso bem. São revelações que é preciso parar para entender o que Deus nos revela em sua palavra. O amor dele manifestado por nós, através da morte de um homem chamado Jesus, o seu Filho. Para que isso? Para nos salvar, para toda a humanidade. Agora a salvação é para aqueles que crêem, que recebem, que dá meia volta e vem a Cristo e abandona todos os outros credos religiosos, todos os seus alicerces de fé, e vem agora se estabelecer em Jesus. Revelação gloriosa Deus nos dá em João 13, 16 ao 18. Outra revelação magnífica, gloriosa e digna de examinar e aceitar e entender o que Deus quer nos falar, é em Lucas capítulo 15, versículo 7. Quando Jesus está falando ali da parábola da ovelha perdida e da dracma perdida, Jesus mostrando a importância que Deus tem para o homem, o valor que Deus dá ao homem, o valor que Deus tem para o homem, o valor que o homem tem para Deus. E Deus mostra que esse homem é mais importante do que qualquer coisa. E Jesus conta essa parábola e
agora no versículo 7, Jesus diz, quando encontra, essa ovelha perdida representa a humanidade. Essa dracma perdida representa o homem que está no pecado, perdido, condenado, sentenciado, afastado, bem distante da presença de Deus e se distanciando cada vez mais. E Jesus diz no versículo 7, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E agora eu chamo sua atenção para examinar esse texto, para examinar isso que Jesus disse, para você entender o que significa isso. Jesus está dizendo que os habitantes celestiais se alegram quando um pecador se arrepende. E por que essa alegria? A única revelação de alegria no céu que nós temos nas Escrituras é quando o pecador se arrepende. Não é quando o homem ganha condições financeiras, quando o homem ganha casa, carro, apartamento, quando o homem é bem sucedido, não. A maior alegria, a única alegria que há no céu é quando um pecador se arrepende. Porque todas as outras coisas é vã. O importante é o arrependimento. Por quê? A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 8, que teve um silêncio de meia hora no céu. Esse silêncio de meia hora representa a revelação que Deus começou a revelar sobre o juízo da humanidade, as trombetas, taça. E quando os anjos olham o juízo da humanidade, eles ficam atônitos, eles ficam pasmos de ver quão terrível será esse juízo sobre a humanidade. Por isso que houve esse silêncio no céu. Ficaram atônitos, ficaram pasmos de ver o grande juízo, a terrível situação do juízo que essa humanidade vai sofrer pelo seu Criador. E quando eles têm essa certeza, e quando se converte um pecador, aí há alegria no céu, porque os anjos se alegram, porque sabem que esse pecador que se arrependeu, ele foi livre, ele foi salvo desse terrível juízo que está por vir na vida de toda a humanidade. Por isso que Jesus disse isso, que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Porque o que Deus quer, o que é o arrependimento? É a volta, é recuar, é entender que está no caminho errado e voltar para o certo. É o homem saber que está andando contra a vontade de Deus e voltar a andar no caminho do Senhor. É o homem não andar pelo seu próprio entendimento, pelo seu próprio coração, pelos seus próprios caminhos. É o homem dizer, não, a partir de hoje eu vou buscar andar no caminho do Senhor. É o homem renunciar a sua crença, a sua fé nessas coisas vãs que a religião apresenta e se arrepender e crer em Jesus e passar a colocar sua fé em Jesus. Isso é o arrependimento e a alegria no céu quando há uma atitude dessa do ser humano, porque ele vai receber o perdão de Deus crendo em Jesus. E lá em Salmos capítulo 116 versículo 15, a palavra de Deus diz que Deus se alegra quando morre um santo, um fiel, um justo, um cristão que está seguindo a Cristo. A palavra de Deus nos revela que Deus tem alegria quando morre um crente em Jesus. Porque esse crente, ele já não vai mais correr o risco de se desviar, de ser tentado. A alma dele já parte descansando para a eternidade, livre da condenação. E os que estão vivos aqui ainda têm o risco de abandonar a fé e apostatar-se, desviar-se do Senhor e caminhar para o inferno novamente. Por isso que Deus se alegra quando morre um santo. Aleluia. Mas também em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, a palavra de Deus nos revela que Deus não se alegra na morte de um pecador, de um ímpio, de uma pessoa que está vivendo em pecado. Porque Deus, Ele é justo, e como justo que é, o pecado vai ter que ser punido. O pecador vai ser punido pela transgressão. E Deus não vai passar a mão no pecado de ninguém. Por isso que Ele enviou esse meio de salvação para o homem em Cristo ser justificado. Porque Deus, quando olha para a humanidade, é juízo sobre ela. Mas Deus, quando olha para um pecador que se arrepende através de Jesus, Ele olha a justificação do pecador em Jesus Cristo. Jesus Cristo está justificando esse pecador. E esse pecador é salvo da sua ira, da sua justiça, que vai punir o pecador que vive no pecado. Por isso que Deus não se alegra na morte de um ímpio, porque o ímpio morre condenado para viver eternamente distante de Deus, receber o juízo eterno. Veja que coisa maravilhosa a gente entender. Outra revelação maravilhosa que Deus nos dá está lá em Lucas, no capítulo 16, o versículo 19 ao 31, quando Jesus narra a história de dois homens
Um chamado Lázaro, que era pobre, e outro homem rico. E Lázaro narra agora o fato da morte desses homens. Jesus, aliás, narra agora o fato da morte desses homens. Em seguida, Jesus ele narra o destino que esses homens seguiram na eternidade e a situação que cada um se encontra. Só quem pode narrar isso, só quem pode ver isso é Deus, e Jesus é Deus. E como Deus, ele estava mostrando a situação eterna daqueles dois homens. Você pode ler lá em Lucas 16, você vai ver lá parábola, mas não é parábola, ali é um fato real. Porque no texto original não tem essa epígrafe parábola. Porque ali não é parábola, porque parábola não traz nome de pessoas. E ali tem nome de pessoas e tem o verbo haver, denotando um fato. Havia um homem. Então ali é um fato que Jesus está contando. E Jesus narra a vida daqueles homens aqui na terra, a morte daqueles homens e o destino que esses homens tomaram e a situação que eles se encontram na eternidade. Isso é uma revelação grandiosa que Deus nos mostra, que aqueles que crêem na palavra de Deus e se convertem ao Senhor, a sua alma parte para o céu, para o descanso eterno. Mas aquele que ignora, que vive na incredulidade, que não atenta para a palavra de Deus e vive contrário a ela, quando parte deste mundo, sua alma desce para a eternidade sem Deus no inferno, cadeias da escuridão, como fala Paulo na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Aliás, Paulo não, Pedro. São as cadeias da escuridão, onde ficam os espíritos em prisões eternas. Então, isso é uma revelação grandiosa, e a Bíblia nos ensina lá em Provérbios 15, 24, que ao entendido, ao homem sábio, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. São revelações que Deus nos mostra em sua palavra, que é a verdade, e nós temos que acreditar, crer e viver e guardar a palavra do Senhor com toda a dificuldade que nós tenhamos nesta vida. Hebreus capítulo 9, 27, ao homem está ordenado morrer uma vez, e vindo depois o juízo, e o juízo é para a condenação, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 18. É importante essas revelações, por isso que eu estou levando para vocês algumas revelações que Deus nos mostra em sua palavra. A sentença, a condição do homem, a manifestação do amor de Jesus, do amor de Deus, a ação que Deus tomou de se fazer ser humano. O Criador se fez criatura, habitou num corpo humano, e por algum tempo ele viveu sobre este mundo aqui em forma humana, sofreu, padeceu, foi humilhado, reprovado, rejeitado, zombado, escarnecido, suportou a humilhação, o sofrimento, recebeu a morte, mas ao terceiro dia ressuscitou. Mas tudo isso foi por nós, foi por nos amar, foi pelo seu imenso amor, pela sua criatura que se perdeu da sua presença, e como Ele nos ama, Ele quer que nós venhamos à presença dEle de novo. E o caminho para chegar a essa presença de Deus e receber o bem, a vida eterna com Ele, é Jesus. O próprio Jesus revelou isso, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Outra revelação grandiosa que Deus nos dá em sua palavra está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10 ao 15, onde está revelado ali o juízo, o último dia dessa humanidade em que vai estar diante de Deus para a condenação, para o juízo final. Está revelado tudo isso já na Bíblia. Está revelado o destino da humanidade. Está revelado o futuro deste mundo. As pessoas não creem, desacreditam, desprezam e criam suas crenças, sua filosofia, suas verdades, seu caminho para encontrar paz, felicidade e vida eterna no seu próprio entendimento, desprezando a palavra de Deus que nos revela verdades que são para o nosso bem, verdades absolutas, que é o próprio Deus nos revelando. E eu estou trazendo algumas revelações dessa para você nesse momento. Você que nos acompanha aí na nossa página no Face, no nosso canal no YouTube, Evangelista Wellington Ramos, levando para vocês informações que edifica, dá crescimento e alimenta e dá vida na tua alma e no teu espírito. Apocalipse 20, 10 ao 15, está falando do juízo eterno. E diz a palavra de Deus, está revelado ali, que aquele que não tiver seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que será o dano da segunda morte. E como é que uma pessoa tem o nome escrito no livro da vida? Essa inscrição no livro da vida
Aqueles que estão inscritos, livres do juízo eterno, estão inscritos para a eternidade com Deus lá no céu. E só quem pode escrever o teu nome no livro da vida é Jesus Cristo. É por Ele que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, livrando da condenação eterna. São os que são salvos para a eternidade, que estão reservados neste livro para não sofrer o dano da segunda morte. E só quem pode escrever o teu nome no livro da vida, livrar você da condenação, é Jesus Cristo. E Deus, Ele quer que você se arrependa enquanto é tempo. Atos 17, 30 e 31. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia em que com justiça irá julgar essa humanidade. Está revelado isso para nós. É preciso crer, é preciso se converter ao Senhor. Nós estamos acostumados a ir para a igreja, ouvir um texto, ouvir uma pregação e dizer, que pregação bonita, mas não atentamos, não guardamos, não absorvemos as instruções e não colocamos em prática na nossa vida e não damos crédito na importância que tem a palavra de Deus. Porque não é um livro para a gente ler como um jornal, um gibi. A palavra de Deus é um livro de instruções para a nossa vida. Nós temos que ler, observar e andar por ela. Para ser bem-aventurado, como disse Jesus, que bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. E nós podemos ver que esse juízo já foi revelado. Deus nos revela isso, já está revelado. O final. 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 8 e 9. O apóstolo Paulo fala desse juízo dizendo que Deus, Ele vem como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de seu Filho Jesus Cristo, os quais, por castigo, vão padecer a eterna perdição. Apocalipse 6,17. É chegado o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? É preciso você atentar para essa revelação de Deus, para essa verdade que Ele nos dá em sua palavra. E Deus nos revela muitas coisas, meus irmãos, em sua palavra, sobre a condição e a situação da humanidade. Deus nos revela essa situação. Deus nos revela a existência de um ser maligno chamado o diabo, Satanás, o tentador, aquele que está destruindo a humanidade, que veio para roubar, matar e destruir, com os seus demônios, com suas legiões de demônios, espíritos da mentira, levando a humanidade a cada vez mais se aprofundar na miséria do pecado, desviando-se de Deus, afastando de Deus, criando crenças malditas, doutrinas malditas que faz o homem pecar e aborrecer a Deus e viver em maldição contra Deus, por vidas abomináveis que Deus abomina, que essa humanidade tem adquirido e tem absorvido e tem colocado como um estilo de vida moral, contrariando a palavra de Deus. Mas Deus nos revela tudo isso. Também Deus nos revela a verdade dele, a luz, a saída, a esperança, o caminho, a verdade e a vida, que é o seu Filho Jesus Cristo. Nós temos que tão somente crer, acreditar, buscar, enquanto temos tempo, o socorro de Deus em nossas vidas, porque é tempo de buscar enquanto se pode achar o socorro de Deus em nossas vidas. Nesse momento eu deixo para você essa advertência, essa orientação. Evangelista Wellington Ramos, visite o nosso canal no YouTube, nossa página no Face e seja abençoado com várias instruções que você vai encontrar um tema de acordo com aquilo que você precisa ouvir para a sua edificação espiritual. Deixo essa orientação. Você sabia? Acompanhe o nosso quadro Você Sabia? E cada dia mais Deus te abençoe em nome